Você aí sabe que 40% das suas atitudes tomadas durante o seu dia são feitas pelo seu subconsciente? Ou seja, não são coisas que você faz porque você quer. Na verdade, você faz porque você sempre faz durante seus dias, não é uma coisa involuntária. Hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho, né, sobre o livro O Poder do Hábito, um livro que eu acabei de ler há pouco tempo e eu achei bem interessante. Mesmo eu não estando aqui no meu cenário habitual, eu não estou em casa, mas queria trazer esse vídeo para vocês, não podia deixar, porque é bem interessante e você precisa ficar até o fim do vídeo, porque o conteúdo é excepcional, é sensacional. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Ele foi escrito por Charles Duhigg, que é um jornalista, então ele fez um compilado, ele gastou um dinheirinho para falar com especialistas, com algumas pessoas, para entender mais a fundo sobre os hábitos. E se você quer mudar os seus hábitos, é bem interessante esse vídeo, tá? Porque eu peguei as partes mais importantes do livro, mas também não deixo de recomendar a leitura do mesmo. Segundamente, eu queria te tranquilizar sobre alguns fatos. Algumas pessoas, elas se sentem meio mal por não estar otimizando o seu dia, ou sempre estar pensando o seguinte: poxa, eu poderia ter feito mais, eu não sinto que meu dia foi muito eficaz. E essas pessoas, às vezes, não vou dizer 100% das vezes, mas às vezes, essas pessoas só não têm bons hábitos. Então, não são coisas que a pessoa tá muito culpada por isso, entendeu? É uma vontade de mudar, tá? Elas realmente estão com vontade de mudar, mas elas não sabem como, porque elas não sabem moldar os hábitos diários delas. Para a gente entender como moldar esses hábitos, primeiro a gente precisa saber como que funciona, de fato, qual a estrutura do hábito. Basicamente, ela funciona o seguinte: tem o gatilho, depois tem a rotina e a recompensa. Então vamos pegar, por exemplo, alguém que trabalha em algum escritório e essa pessoa gosta de fumar. Então, muitas das vezes, quando toca ali 3 horas da tarde, 3 horas é meu horário de intervalo, aquele horário que ele tem que levantar da cadeira. Esse é o gatilho. E aí o que ele faz? Ele levanta e vai fumar um cigarrinho. Aí ele fuma aquele cigarrinho, conversa com um colega enquanto ele está fumando esse cigarrinho, e a recompensa, ele volta para a cadeira. E aí, como é que funciona esse hábito? Se você entendeu, toda vez que toca as 3 horas, é o gatilho. Aí a rotina é levantar para conversar com um amigo e fumar o cigarro, e a rotina e a recompensa é a felicidade dele, por ter levantado da cadeira e conversado com um colega, né, que estava ali do lado, mas os dois estavam tendo que trabalhar. Aqui eu entendi como que funciona a estrutura do hábito, agora eu quero entender como que eu posso mudar ou excluir um hábito ruim da minha vida. Bom, excluir, não tem como excluir, infelizmente não tem como, gente, desculpa. Na verdade, pode ter como, né, mas o Charles Duhigg disse que não tem. Então, beleza, como a gente está falando sobre o livro, vamos falar sobre o livro mesmo. Então, como que a gente consegue mudar o hábito? Primeiro, você precisa anotar quais são os seus gatilhos, né, para você poder entender o que te motiva a fazer aquele problema ali. Então, vamos voltar no exemplo lá do cara do escritório. Então, qual que é o gatilho dele? É às 3 horas da tarde. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai descobrir qual é a rotina e qual é a recompensa, mas ele vai manter a recompensa, vai mudar a rotina. Como que ele vai fazer isso, Gui? A rotina dele é levantar e fumar um cigarro conversando com um amigo. Ele vai ter que entender se, na verdade, o que é que funciona na parte da rotina. É realmente fumar o cigarro ou é conversar com um amigo que gera felicidade para ele? Porque se a recompensa da felicidade for gerada por conversar com um amigo, o que ele pode fazer? Ele pode alterar o fumo, né, o cigarro que ele está fumando, por um cafezinho ou por alguma outra comida que ele goste, né? E para ficar mais didático, eu vou trazer um exemplozinho meu. Para quem não sabe, eu gosto bastante de jogar videogame, então eu jogo videogame desde criança. E aí, recentemente, eu pude comprar um videogame novo, né? Para quem tá há muito tempo aqui no canal sabe que no início do trabalho, né, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um videogame, mas tive que vendê-lo. Agora, recentemente, eu comprei um outro, porque realmente agora eu tenho dinheiro, né? Tenho uma chance, uma oportunidade de comprar um videogame. Eu comprei um. Mas eu pensei o seguinte: bom, naquela época que eu tinha o videogame, eu tinha um hábito muito ruim de jogar durante muitas horas e não otimizar meu dia, então eu não estudava tanto. Mas hoje em dia eu já estudo muito mais. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma rotina, um hábito de jogar videogame após eu fazer uma coisa que não é tanto interessante para mim. Então, o que eu pensei? Tem 2 coisas que eu gosto muito de fazer durante meu dia, que é ler sobre investimentos, ou às vezes ler um livro, estudar sobre investimentos em geral, e também jogar videogame. E o que eu poderia botar de gatilho? Eu gosto também muito de tomar café. Então, de manhã eu tomo café, de tarde eu tomo café. Só que eu também não queria jogar videogame no início da tarde ou no almoço, porque depois seria muito difícil eu voltar a estudar. Como é que eu fiz? Então, como que eu gerei esse meu hábito?
o meu gatilho sempre foi tomar um cafezinho. Então de manhã eu tomava o café. E aí qual é a minha rotina? Depois de tomar o café, eu estudava. Sobre alguma coisa que eu não sou muito interessado, mas que eu preciso estudar para o meu futuro. Então, basicamente era isso. Café, depois eu ia lá, estudava. Depois de estudar, na parte da manhã, eu geralmente via alguma coisa sobre investimentos, ou lia algum livro que eu estava gostando de ler, igual O Poder do Hábito, né? Que foi o livro que eu li recentemente, foi até interessante por eu ter começado a ler ele junto do videogame. E agora, na parte mais de fim da tarde e da noite, tomo café de novo, estudo mais um pouco, uma coisa que eu não estou muito interessado em estudar, mas tenho que estudar, e logo após eu jogo. No início foi muito difícil, gente. No início foi muito difícil. Então você que já tem um hábito até mais antigo que o meu, vai ser um pouco complicado você mudar esse hábito assim muito rápido. Então tem que ter paciência. Mas após alguns dias, eu de fato comecei a pensar que eu gostava muito de estudar aquilo ali, que eu odiava estudar aquela parte ali, mas eu comecei a pensar isso, então eu comecei a entender algumas pessoas na minha adolescência, na minha infância, que falavam, nossa, eu adoro estudar isso aqui, adoro estudar química, aí ninguém gosta da química, mas esse cara, na verdade, às vezes ele nem gosta, pode ser que ele goste mesmo, mas às vezes ele nem gosta, às vezes o hábito de estudar aquela matéria ali, que para muita gente é horrível, é que depois ele tem uma outra recompensa interessante para ela. Isso é até muito interessante para as pessoas que têm costume a gastar muita grana, ou seja, chega no final do mês, às vezes está no negativo, ou está no 0 a 0, porque você começar com um pouquinho é a parte mais importante. Ou seja, você quer mudar algum hábito aleatório, comece do básico, comece pequeno, anote, como eu falei para você, os passos do hábito, e aí você vai alterando aos poucos. Devagarzinho, você vai começar a pensar, caraca, que ruim fazer isso, cara, que chato, eu podia estar fazendo, já me recompensa, mas vai chegar um momento em que na hora que você tiver o gatilho, você já vai ter a dopamina da recompensa na sua mente. Um exemplo disso é qual? Às vezes você está com muita fome, então você passa a manhã inteira sem comer. Aí chega na hora do almoço, você tá andando na rua, aí você passa na frente do McDonald's, aí você sente aquele cheirinho do seu Big Mac, aí tu fala, caraca, eu vou entrar no McDonald's e comer um Big Mac. Aí chega lá, tu tá com o maior filão, mas você tem que esperar para comer. Só que quando você entra, você já começa a salivar. Por que você está salivando? Porque o seu cérebro, ele já começou a liberar a dopamina de que você vai comer aquele hamburgão gostoso que você gosta. Então, o cérebro já está entendendo que o gatilho foi a sua fome, a rotina vai ser você comer o Big Mac e a recompensa vai ser a sua felicidade por estar comendo. Mas você nem precisou comer ele, porque o gatilho já desengatou a sua recompensa. Então chega um momento em que isso se torna muito mais natural para a sua vida. Logo, puxando para o lado aqui do canal, como eu disse para vocês, nos investimentos, nas suas economias, na sua poupança, né, de poupar, não de você comprar, pegar a caderneta de poupança, porque se você assiste que o canal tem muitas opções melhores para você, eu já falei várias vezes. Mas, se você está pensando em poupar uma grana e não consegue, comece do baixo. Pô, vou guardar R$2 por mês, vou guardar 5, 10, 15, R$20 por mês. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Vai chegar um momento em que você vai pensar o seguinte, pô, eu posso guardar mais, porque eu tô vendo os dividendos caindo pra mim, eu tô vendo meu dinheiro rendendo. Pô, isso aqui tá legal, esses dias eu botei 1.000, agora eu tô com 1.500, não botei dinheiro nenhum, caraca, isso aqui subiu. Pô, aí você vai começar a pensar assim, vou colocar mais dinheiro, vou guardar mais dinheiro. Quando você vê, já tá guardando 20, 30, 40% do seu salário todos os meses e sem deixar de fazer as outras coisas da sua vida, porque aquilo se tornou um hábito, uma coisa que te deixa feliz. Dito isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso realmente tenham gostado, se inscrevam no canal, não se esqueça de ativar o sininho, tá? E curtir o vídeo, não pode esquecer de curtir o vídeo e compartilhar para alguém que talvez tenha falado com você esses dias sobre o hábito dele, que não tá gostando muito, ou quer otimizar mais o seu dia, que esse vídeo realmente seria para essa pessoa. E como sempre, gente, muito obrigado por toda a atenção de vocês, por todo o tempo que vocês demandaram assistindo esse vídeo, tá? Agradeço de coração e até o próximo vídeo.